texto da Adriana Viana e do Sérgio Carrara, chama-se Os Direitos Sexuais e Reprodutivos no Brasil, a partir da Constituição Cidadã. Bom dia. Em meu nome, em nome da Adriana, eu gostaria de agradecer também a organização do simpósio por ter nos convidado a escrever o artigo e a participar dessa discussão. A gente decidiu iniciar... Bom, a gente vai ter uma apresentação em dupla, né? Um tempo bastante restrito, vai haver um certo jogral. Estou dizendo que a gente vai fazer uma apresentação em dupla, portanto, com um tempo mais restrito para cada um, e num certo jogral. E decidimos começar essa apresentação falando um pouco sobre essa expressão direitos sexuais e reprodutivos que aparece no título da apresentação e do artigo, né? Bem, decidimos falar um pouco sobre essa expressão porque ela está se tornando um tanto canônica, né, dessas coisas que aparecem em todos os lugares, no discurso político, no discurso acadêmico, sempre como um pazinho, né, direitos sexuais e reprodutivos, ultimamente, né? E, para a gente, uma discussão prévia dessa expressão nos ajuda a evitar algumas imprecisões de um lado e um certo anacronismo quando se trata de trabalhar com a Constituição de 88. Né? Então, para nós, em certo sentido, direitos sexuais e reprodutivos, eles são menos um conjunto bem definido de bens jurídicos e prerrogativas legais e muito mais duas perspectivas sobre o mesmo conjunto de bens e prerrogativas, algumas sancionadas e outras apenas reivindicadas. Né? Então, não são coisas, são perspectivas sobre, muitas das vezes, sobre as mesmas coisas. Né? Um exemplo disso, imediato, é a questão do aborto ou da contracepção. Né? O aborto, por exemplo, tanto pode ser visto como um direito reprodutivo, ou seja, o direito das mulheres de decidirem sobre o número e o espaçamento dos seus filhos, quanto pode ser visto como um direito sexual, né? O direito das mulheres usufruírem livremente de seus corpos no que diz respeito à sexualidade. Né? Há uma dinâmica muito complexa entre essas duas perspectivas, né? Inclusive no plano sincrônico. A gente não vai poder abordar isso em detalhes, né? Vários direitos reprodutivos passam mais recentemente a serem vistos como direitos sexuais. Mas, bom, isso a gente pode até conversar um pouco na discussão. Né? Bom, além disso, a expressão direitos sexuais, mais especificamente, às vezes ela toma a sexualidade como um plano imediato de exercício de direitos. Né? Então, por exemplo, a criminalização de certas ou não de certas práticas sexuais. Né? Toda a discussão sobre violência sexual, sobre novas figuras nesse panorama, como assédio sexual, né? Ou reconhecimento de relações conjugais entre pessoas do mesmo sexo. Né? Então, nesse nível, o direito sexual está falando do plano da sexualidade de um modo bastante imediato, né? Ou de direitos que podem ou não serem exercidos nesse plano. Outras vezes, direitos sexuais dizem respeito a um conjunto de prerrogativas que nada tem de imediatamente sexual, né? Mas que dizem respeito a sujeitos que foram construídos social e politicamente com referência à sexualidade. Né? Nessa outra acepção, direitos sexuais diriam respeito, por exemplo, à extensão de direitos previdenciários a casais do mesmo sexo, ou a extensão do direito de adoção a tais casais, né? Ou ainda o direito à não discriminação de lésbicas, gays, transexuais ou travestis em estabelecimentos comerciais ou em contratos comerciais de aluguel, por exemplo. Então, esses direitos não têm nada, né, de imediatamente a ver com a sexualidade, né, mas acabam tendo, pelo fato dos sujeitos, né, a que eles dizem respeito, terem se construído a partir da sexualidade. Né?
Portanto, essa expressão de direitos sexuais e reprodutivos é um conjunto bastante heterogêneo, né, e ainda aberto de prerrogativas que às vezes se sobrepõem umas às outras e às vezes implicam um deslocamento semântico e político de antigas reivindicações, né, que eram vazadas no discurso dos direitos reprodutivos e passam agora a serem considerados direitos sexuais, né. Essa expressão também tem servido para aproximar agendas políticas de distintos movimentos, né, como o movimento feminista e de mulheres e o movimento homossexual ou LGBT. Como eu disse nesse preâmbulo, essa discussão é importante para evitar qualquer anacronismo, porque em 88 a ideia de direitos sexuais não estava presente no horizonte. Portanto, a gente considera um tanto complicado cobrar algo da Constituição de 88 a esse respeito, uma vez que essa expressão, naquele momento, nem existia, né? No plano internacional, mesmo a ideia de direitos reprodutivos apenas vai ser plenamente sancionada na Conferência sobre População e Desenvolvimento do Cairo, que é de 94. Né? Isso não quer dizer que a Constituição de 88 não tenha tido impacto decisivo na configuração, não tenha tido e não continue tendo um impacto decisivo na configuração da pauta dos direitos sexuais e reprodutivos no Brasil. No texto escrito, quer dizer, esse trabalho significa, é o produto de uma longa cooperação entre nós, né? E para o texto a gente escolheu focar em duas grandes questões, uma mais voltada para os direitos das mulheres e a outra voltada para os direitos LGBT. Olhando o título da mesa e etc., eu não sei se era bem esta a proposta, né? Imagino como cada um dos palestrantes anteriores se dedicou a praticamente um sujeito político. Talvez a ideia inicial fosse, sob o totem direitos sexuais e reprodutivos, tratar da questão de gênero, né, como está, inclusive, enfatizada no próprio título. Né, mas, de fato, do ponto de vista dos sujeitos, a nossa apresentação aqui vai falar de vários deles, ou da interconexão entre eles. Bom, eu vou continuar, para a gente não perder muito tempo, falando um pouco sobre as questões LGBT ou a questão da homossexualidade, né? Nesse sentido, olhar a Constituição de 88, desse prisma, é um pouco iluminá-la na contraluz, né? Ou seja, quando você olha a Constituição de 88, a partir da questão da homossexualidade, você começa a perceber quem é substantivamente o cidadão e a cidadã que é contemplado pela Carta, né? Apesar da sua pretensa universalidade, né? Na Constituição, as pessoas podem ter várias cores, várias raças, vários sexos, várias origens, várias religiões, mas só podem ser heterossexuais, né? Isto é suposto nesse cidadão e nessa cidadã que a Constituição projeta, digamos assim, né? Isso se explica, em parte, pelo contexto político. Eu vou voltar um pouco a isso, como outros palestrantes, ao contexto político mais amplo em que a Constituição foi gestada, né? E como se configuravam as forças dos diferentes movimentos sociais naquele momento, né? Em relação ao que se chamava, então, na década de 80, movimento homossexual brasileiro, meados dos anos 80 marcam um período de extrema fragilidade, né? Para alguns há uma discussão na literatura se era um momento de refluxo do movimento, se é um momento de reestruturação do movimento. Isso não é muito importante agora, mas é de fato um momento em que o número de grupos militantes diminui impressionantemente, né? É um momento que o Brasil ainda está sob o primeiro impacto da AIDS, né? Ainda fortemente vinculada aos gays, aos homossexuais, aos homens homossexuais, né? O movimento, nesse sentido, ele tem uma
perda material, né? Você tem mortes de militantes, é uma perda imediata, né? Muito grande, e há também perdas simbólicas, ou pelo menos um medo de um aumento da discriminação devido ao aparecimento da nova epidemia. Então, o movimento, de algum modo, de um lado, eu acho que isso explica um pouco o refluxo do movimento naquele momento. Eu acho que tem algo a ser considerado também, que é a abertura de novos canais de expressão para o movimento, e aí eu lembro que no próprio programa inicial do Partido dos Trabalhadores, a questão da homossexualidade ela é incorporada, né, ao programa do partido logo no início dos anos 80, enfim, nesse período. Então, isso também pode ter contribuído para o esvaziamento dos grupos nesse momento, né? Bem, além disso, eu gostaria de ressaltar que algumas das estratégias, bom, o movimento homossexual esteve presente na Constituinte de 88, né? Ele foi, representantes do movimento foram consultados, deram seus depoimentos, né, para a Constituinte, e é muito interessante notar que as estratégias também que foram utilizadas naquele momento eram estratégias bastante complicadas de construção de uma certa respeitabilidade social, né? Eu destaco aqui, por exemplo, um discurso do militante João Antônio Mascarenhas à Constituinte, onde ele dizia, por exemplo, que os homossexuais deveriam ter direitos porque eles não eram iguais aos travestis prostitutos, né? Ele dizia, as pessoas confundem homossexual, eu acho que todo homossexual é travesti prostituto, mas não somos pessoas que merecemos o mesmo respeito, etc. Então, vocês veem que também era uma estratégia, um nível de maturidade do movimento um pouco, enfim, ainda inicial, um pouco precário, né? Portanto, como a gente diz no nosso texto, se você pensa do ponto de vista da homossexualidade, a gente está falando dos órfãos da Constituição de 88, né? A orientação sexual como marcador dessa população não aparece, né, no famoso artigo que condena as formas de discriminação e é, enfim, uma derrota do movimento naquele momento. Como eu disse, não quer dizer que a Constituição não vá ter um impacto importante nas formas de organização e do próprio movimento e na conquista de direitos posteriormente, né? Eu começaria lembrando do impacto da AIDS, quer dizer, se a AIDS tem um impacto negativo lá em meados dos anos 80, a partir dos anos 90, principalmente meados dos anos 90, a partir de 95, ela vai se transformar numa plataforma importantíssima, tanto para a organização do movimento, né, quanto para o estreitamento das relações do movimento com o Estado brasileiro, né? Eu não vou poder falar muito sobre isso. Bom, o que nós assistimos a partir de então é uma crescente organização, né, que tem implicado também na segmentação. Então, dentro dessa antiga categoria homossexual, você começa a ter, né, a organização de grupos específicos, como as lésbicas, que começam a ter uma visibilidade singular, as travestis, transexuais, enfim, compondo essa letra, essa sigla, né, LGBT, que é a que a gente utiliza atualmente para designar o movimento, e a sigla que eles utilizam para se designarem, né? Bom, eu não vou falar muito das paradas de orgulho, mas me parece que é o ponto máximo, né, de visibilidade desse movimento, além de me parecer, não sei o que os cientistas políticos acham, não temos quase só antropólogos aqui, mas me parece que as paradas de orgulho LGBT devem ser consideradas o grande fenômeno político dos anos 2000 no país, né? E são muito pouco analisadas. Bem, essa orfandade, eu vou falar agora muito rapidamente, a gente no texto trabalha no plano legislativo, no plano executivo e no judiciário, né? O que a gente tenta mostrar é que no plano legislativo é onde essa orfandade se faz sentir muito mais fortemente, ou seja, com milhões de pessoas na rua, nós não temos nenhuma lei
aprovada no nível federal do Legislativo, né, que garanta qualquer direito para essa população. Bem, é claro que nesse plano, né, o Legislativo não está obrigado enfim, a desenvolver qualquer legislação ordinária, uma vez que isso não está na Constituição. O Legislativo brasileiro, em relação a essa questão, é marcada pela forte oposição das bancadas evangélicas e católicas, né, e, portanto, projetos como da União Civil, que já está há 10 anos ou mais, né, você tem projetos de mudança da Constituição no que se refere à orientação sexual, ficam, né, parados, e parece que vão ficar parados por muitos anos no Legislativo. As coisas mudam muito mais rapidamente no Judiciário, e isso tem um impacto importante da Constituição de 88, em relação ao espírito, né, dessa Constituição. Então, você tem um grupo de juízes, juristas que começam sobre o espírito da Constituição a derivar, né, leis e garantias para essa população. Nesse sentido, eu acho importante a gente analisar um pouco o encontro, né, das questões LGBT com os constitucionalistas brasileiros, né. Me parece, em alguns momentos, que a homossexualidade se torna um caso exemplar na mão dos constitucionalistas, né, para mostrar como você precisa de uma Constituição de princípios, né, bastante enxuta. A partir disso, o Judiciário faz o seu trabalho derivando, né, então isso tem acontecido, vocês devem acompanhar um pouco pelos jornais. Eu só vou falar muito rapidamente, quer dizer, direitos de herança têm sido garantidos, direitos previdenciários já têm sido garantidos no nível nacional, a adoção começa a aparecer, isso é uma coisa muito interessante, né, porque os juízes começam a reconhecer o direito de adoção. Recentemente tivemos uma adoção por parte de 2 rapazes de São Paulo, e é uma mudança simbólica fundamental, importantíssima, de impacto ainda pouco percebido, né? Você ter na sua documentação não um pai e uma mãe, mas 2 pais na sua carteira de identidade, em toda a sua documentação de identificação. Isso me parece uma mudança importante, e é interessante perceber que no nível legislativo, que não consegue se passar, que é a União Civil, no corpo do projeto de lei, né, se diz que a União Civil não permite a adoção de crianças pelas partes que se unem, né? Portanto, enquanto o que está sendo discutido e não é aprovado no Legislativo impede ou não prevê a adoção, o Judiciário já está, né, já está reconhecendo o direito de adoção. Bom, eu tenho que... Claro que o Judiciário, nesse sentido, embora ele trabalhe sobre os princípios da Constituição, ele é limitado, né? São um conjunto de decisões locais, né, que ainda não tem uma abrangência nacional, né? Eu vou deixar o Executivo para lá, né? Só lembrar da recente Conferência Nacional de Políticas Públicas LGBT, a primeira ocorrida no Brasil e a primeira que se tem notícia. Nunca antes nesse mundo se fez algo parecido, com a presença do presidente Lula, um alto, enfim, impacto simbólico também. Eu vou passar para a Adriana, depois a gente continua conversando. Bom, eu fui avisada que eu tenho 5 minutos, então teremos um cenário mais que rápido, mas as coisas estão no texto. Como o Sérgio falou, a gente escolheu basicamente 2 entradas, entre várias com as quais a gente tem trabalhado, né, que envolvem entradas emblemáticas, AIDS, trabalho sexual, várias outras coisas, mas que foram essas que respondem, de alguma forma, por atores sociais constituídos em Constituição, com trajetórias diferentes e que têm um papel interessante, embora de densidades muito distintas, tanto nesse processo de elaboração da Constituição, quanto nos deslocamentos posteriores, que são algo especialmente rico.
Então, vou mencionar algumas coisas muito rapidamente, e aí vou pontuar algumas questões em torno de um ponto nevrálgico, que é o ponto do aborto, que já foi mencionado pela Flúvia antes, que eu acho que ele talvez funcione como uma situação exemplar para esse desenho que a gente tentou pensar e para a tensão entre a compreensão de uma gama enorme de situações, questões, atores e posicionamentos a partir da chave da reprodução e da sexualidade. É ao contrário do que acontecia com então o movimento homossexual, né, que depois vai em vários desdobramentos, recomposições, se transformando no atual movimento LGBT, chamado movimento das mulheres, e mais especificamente o movimento feminista, no momento anterior à Constituição, tem já uma densidade e uma capacidade de articulação fortíssimas, tanto no plano nacional, quanto isso na questão-chave, por uma Constituição que se pretende comprometida com a linguagem e com a arquitetura dos direitos humanos no plano internacional. Então, pulando várias das argumentações e informações do texto, tem um elemento que é interessante, que é pensar que espécie de sujeito político-moral é esse que dá sustento a uma série de discussões que são discussões que vão ser compreendidas como direitos sexuais ou reprodutivos. Primeiro, num certo plano, é um sujeito que tem algo de naturalizado, que são as mulheres, elas já estão, né? E aí hoje em dia, nessa confluência com as discussões LGBT e a complexificação no plano político das discussões de gênero, a gente vai ver que isso vai se alterando, afinal, quem são as mulheres que vão participar de encontros feministas ou não? São mulheres que nasceram mulheres, são transexuais, são travestis, como é que ficam essas discussões? Mas também de emblemas, que são emblemas que têm uma viabilidade política que parece muito mais pragmaticamente implementável naquele momento, na conversão daquilo, não só em princípios, como princípio de equidade de gênero, mas também em políticas públicas que ou estão vindo, curiosamente, antes da Constituição, 83, Programa de Saúde Integral da Mulher, 85, primeira Delegacia Especial de Atendimento às Mulheres, e que vão ter também outros desdobramentos. Então, a ideia da violência contra a mulher e da saúde da mulher aparecem nesse conjunto, né, variado de questões reprodutivas associadas a direitos da mulher, ou seja, uma mulher fundamentalmente reprodutiva, né, com a qual a gente está lidando nessa dimensão, e uma reprodução fundamentalmente heterossexual também, se colocam como um pano de fundo e uma figura mesmo político-moral. Um outro ponto interessante nessa linha, que não vai dar para abordar aqui, é a concepção de família, né, que se por um lado ela é naquele momento anunciada como plural, eu acho que dá para pensar que a imagem no seu plano baixo dessa pluralidade é uma determinada imagem de pluralidade, por mais contraditório que isso pareça, que é uma pluralidade informada sobretudo pela ideia da família monoparental, uma mulher criando seus filhos, enfrentando dificuldades, ou a mulher da união estável, etc. e tal. É muito interessante pensar nesse jogo de metamorfoses, de significados enunciados em movimentos políticos, como é que isso que aparece na Constituição, de certa forma, como uma grande inovação por reconhecer uma situação de pluralidade, vai sendo, né, recambiada e transformada numa demanda para sujeitos que ali não estavam se colocando naquela seara, né, como, por exemplo, esse universo variado LGBT. Então, só usando o aborto para encerrar, o aborto é o ponto nevrálgico dessa discussão, tanto no momento em si, da Constituinte, quanto nos seus momentos posteriores, por um conjunto variado de eixos. Eu recortei aqui rapidamente 4 eixos que ajudam a pensar essa complexidade. Primeiro, pela tensão entre os planos legais e normativos, né? Embora a Constituição seja implementada, promulgada em 88, há um Código Penal vigente, que é de 1940, que jamais foi alterado, onde o aborto figura como crime. Fora isso, há um conjunto de projetos de leis, o mais importante deles em relação à descriminalização, desde 91, que permanecem num jogo que é um jogo meio frio, né? Quer dizer, eles não saem da condição de projetos de lei, tanto de descriminalização, quanto aqueles cooperando com a ideia dia do nascituro, definição da concepção e tal, estão exatamente na direção contrária de suprimir permissivos e etc. e tal. No segundo eixo, é muito interessante, a partir do aborto, pensar o jogo entre a legislação e a constituição de políticas públicas,
porque, embora isso não seja resolvido no plano propriamente legal, né, não esteja resolvido, algumas movimentações do movimento feminista na direção de políticas públicas foram implementando, já bem tardiamente, determinados procedimentos que são procedimentos que, dentro da margem extremamente restrita dos permissivos, implantam prerrogativas que antes não existiam, né? Eu penso, sobretudo, na norma técnica para prevenção e tratamento dos agravos resultantes de violência contra mulheres e adolescentes. O terceiro plano, que o Sérgio mencionou em relação aos direitos LGBT, é o do judiciário, que mais recentemente, via a chamada antecipação terapêutica, os casos de anencefalia, vem construindo um espaço bastante seleto e moralmente também eivado de algumas coisas que não dá para a gente discutir aqui, como a ideia do sofrimento, da mulher e tal, mas vem construindo um outro espaço. E o quarto eixo, que é o que eu acho mais interessante, vou usar para encerrar, é o do lugar político-moral extremo que o aborto evoca, sobretudo em relação a essa discussão que envolve reprodução e sexualidade. Né? Afinal de contas, quem tem o direito de decidir sobre aquela situação, quem é que está, quem tem autonomia, quem tem que ser protegido e etc. e tal. Uma cena recente, só para fechar o cruzamento, eu acho que é uma cena especialmente ilustrativa dos lugares que o aborto não só continua ocupando moralmente, politicamente, mas também da capacidade de abrangência, não abrangência do aborto como uma situação problemática que permite que grupos de sujeitos se reposicionem